Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras a Bom Combate. O canal Bom Combate é o canal conservador de história e informação e que analisa os assuntos mais importantes da atualidade, sempre com viés vindo da caserna. Nosso lema é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Junte-se também aos canais Patriotas, Arte da Guerra, Bunker Vietcong, blog Velho General, que agora também está no YouTube, Pátria e Defesa, Irmãos Russo, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Homem do Espaço, Momento Conservador. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. É o Brasil forte e soberano, pessoal. É isso aí, muito boa noite. Pessoal, Grande Casseb, muito boa noite. É uma honra receber todo mundo aqui numa noite tão especial aí. Voltamos, então, para mais um capítulo do Caçando Raridades. O pessoal já estava com saudade. Para quem está chegando agora, o Caçando Raridades, esse quadro começou da seguinte maneira. O nosso amigo Paulo Casseb toda semana vinha comentando comigo: poxa, olha o livro que eu encontrei, olha que legal, que raridade. Eu falei: não, Casseb, nós temos que mostrar isso para o nosso público. Então, a partir daí que nasceu esse Caçando Raridades. Então, eu dou as boas-vindas a todo mundo que está chegando agora aí no nosso canal. Hoje nós temos o Caçando Raridades especial, é o Caçando Raridades aí do Dia da Mulher. Então, nós deixamos um abraço, as felicidades pelo Dia da Mulher, por todas as conquistas das mulheres aí, esse 8 de março. Então, é uma data muito importante. E em relação a isso, o nosso amigo Casseb, então, trouxe uma raridade especial, que eu vou deixar ele falar aqui. Grande abraço, Casseb. Vamos, então, falar que raridade que você trouxe para a gente nesse dia especial aí do Dia Internacional da Mulher. Um abraço aí já inicial. Sejam bem-vindos todos. Hoje é um dia especial, né? Por dois motivos. O primeiro é que é o Dia Internacional da Mulher. E o segundo é que, se a gente não lembrar delas, provavelmente eu vou apanhar aqui em casa, o Schwertz vai apanhar na casa dele, e muitos dos que estão nos vendo vão apanhar em casa se não fizer uma homenagem às mulheres, né? E hoje nós vamos falar de algo que pouco se fala no Brasil, ou quase nada, né? A gente sabe quem foi o primeiro homem que pisou na Lua, a gente sabe um monte de primeiros. Mas ninguém se perguntou com exatidão documentada quem foi a primeira mulher, a primeira aviadora brasileira a receber um brevet de piloto aviador. Será que alguém já se perguntou que mulher foi essa? Quem foi essa mulher que, por uma primazia, conquistou isso? Nós vamos falar dela. Ela se chama, já não está mais entre nós, óbvio, Teresa de Marzo. Teresa de Marzo, de família italiana, nascida no Brasil, ela passou, quando criança, muitas situações difíceis. Ela viveu, enquanto criança, no tempo da gripe espanhola, e aqui em São Paulo não podia ser diferente do resto do mundo, a coisa foi avassaladora. E ela, Teresa, num determinado momento da sua vida, provavelmente vendo algum avião, teve nela despertado uma vontade muito grande de ser piloto. Mas ser piloto em 1920 já era uma coisa difícil. Agora vocês imaginem uma mulher chegar em casa, naquela época, falar para os pais, a origem italiana, latino conservador, falar: eu quero pilotar avião, eu quero ser piloto. Isso era o fim. E ela teve muita oposição, até que,
de tanto forçar a barra, houve uma certa aceitação. E ela fez de tudo. Um curso para piloto naquela época custava em torno de 600 mil réis, mais ou menos. Ela tentou rifar a vitrola que ela tinha, uma vitrolinha, tentou, se virou e conseguiu essa quantia e iniciou aqui em São Paulo, onde ela morava, com os pais, né? Ela conseguiu iniciar um curso na então escola de dois irmãos, Roba, era o sobrenome deles, irmãos Roba. Eles tinham uma escola de pilotagem, né, aqui em São Paulo, e ela começou a estudar. Só que, naquela época, para você fazer um curso, tinha um problema, a extensão do curso. Porque, em geral, via de regra, o dono do avião ou o dono da escola, ele vivia também de demonstrações aéreas, raids, coisas que davam dinheiro. Então, nesse período, não se tinha o curso. Então, estava começando um curso, tinha que esperar um tempo, porque o instrutor estava fazendo uma outra atividade. Esse era o mundo da aviação aqui no Brasil. Talvez no resto do mundo também. Até que chegou um momento que, por estarem esses irmãos com muitos encargos, a instrução de voo dela foi passada para uma pessoa que marcaria a entrada de forma profunda na aviação, na história da aviação brasileira. Não era um brasileiro de nascimento. O instrutor da Teresa chamava-se Fritz Häusler. Quem era Fritz Häusler? Era um alemão, alsaciano. Ele era um combatente, tinha sido piloto na Primeira Guerra Mundial. Eu estou falando de 1914 a 1918, o período que ele foi piloto. E depois da guerra, muitos pegaram emprego pelo mundo, sabiam pilotar. E ele veio para o Brasil. Fritz Häusler chegou aqui no Brasil em 1920. E aqui ficou. O que ele sabia fazer? Dar aulas de pilotagem. E ele foi para este mundo da aeronáutica, né? E acabou como instrutor da Teresa de Marzo. Muito bem, a Teresa era uma aluna dedicada. Tinha um bom instrutor, que era o Fritz, um homem de uma experiência incontestável. E no dia 8 de abril de 1922, é marcado o exame solo, a prova de voo solo de Teresa de Marzo. Uma mulher. O Fritz Häusler, ele era um cara, a visão europeia dele. Ela às vezes comentava com ele sobre o mundo aeronáutico, essa discriminação, e ele sempre dava a maior força para ela, dizendo que tudo iria. É questão do pessoal se acostumar com o status da coisa, uma mulher aviadora. Em resumo, no dia 8 estavam eles lá no campo, e naquela época, para que se tirasse um brevet de piloto, ele precisaria ser reconhecido pela FAI, Federação Aeronáutica Internacional, com sede, né? É uma instituição que a sede não era no Brasil, mas a representação dela no Brasil era feita pelo Aeroclube do Brasil, cuja sede era no Rio de Janeiro. Então vieram para São Paulo, veio para São Paulo, usando um termo melhor, uma comissão do Aeroclube do Brasil para os exames de duas pessoas, naquele dia 8 de abril. Iriam passar pelo voo solo Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado. A comissão achou por bem o seguinte: Teresa faria um voo de manhã, voo de prova,
E na parte da tarde faria Anésia. Quis a história que Teresa fizesse um voo fantástico. Naquela época, para vocês terem uma ideia, a comissão estava em terra olhando o que acontecia. E o candidato tinha que fazer uma série de oitos, número 8 no céu, e a Teresa chegou a contar, certa vez, que ela levou no bolso dela umas pedrinhas, 8 pedrinhas, para que cada 8 que ela fizesse, ela jogava uma pedrinha fora do avião, para não perder a conta. Né? Então, para vocês terem uma ideia como é que era. Eu acho que na sua época não era assim, não é, Schwartz? Pois é, daí o pessoal já pode ver que tipo de avião que era, né, Casselli? Pois é. Que pode jogar pedrinha para fora, então... Pois é, era uma coisa, pegava uma pedrinha e jogava, pô, já fiz um número 8, aí fazia o segundo 8 e tal. E assim foram a sucessão das provas. Né? Então, era uma aviação primitiva, o avião era um Caudron monomotor francês, cabine aberta. Depois vocês vão ver uma fotografia para vocês terem uma ideia como era o avião. E o que aconteceu? Teresa fez um voo magnífico, decolou, fez as provas aéreas, pousou fantasticamente, né? E acabou o voo da Teresa. A comissão do Aeroclube do Brasil falou: bom, agora já está na hora do almoço, vamos almoçar. E à tarde a gente vai fazer a segunda prova, que é a da Anésia Pinheiro Machado. Só que o tempo fechou enquanto eles almoçavam. E aí a comissão do Aeroclube achou por bem, nem poderia ser diferente na época, que a outra prova, que seria a da Anésia, seria feita só no dia seguinte, porque o tempo naquele dia não permitia. Então ficou feita a prova, que ela passou tranquilamente com louvor a Teresa de Marzo, e a Anésia faria o exame dia seguinte. Nós não vamos entrar neste mérito, porque acho que não vamos discutir situações aí que não somam. Mas isso é óbvio, causou uma indisposição na vaidade feminina. Né? Sabe como é que é? Uma saiu na frente e a outra tinha que esperar o dia seguinte. Então aí vemos o fator da vaidade feminina, que perdurou isso por anos a fio. Mas vamos continuar com Teresa de Marzo. Teresa fez esse exame, passou. Esse ano aqui, aliás, este nosso Caçando Raridades tem 2 motivos hoje. O Dia Internacional da Mulher e os 100 anos que vai ser feito dia 8 de abril, dos 100 anos. Daqui a um mês, né? Daqui a um mês completa 100 anos. Exatamente, daqui exatamente um mês, né, Schwartz? 100 anos em que foi emitido o primeiro brevet feminino no Brasil, brevet número 76. Antes desse, só homens tinham brevet. A partir do 76, Teresa inaugurou uma nova era, ou seja, a mulher poderia tirar um brevet de aviador. Que legal. Ela... Podemos colocar a apresentação para o pessoal ver as fotos aqui, Casselli? Lógico, vamos lá, porque assim eu vou explicando com fotos. Essa introdução é para o pessoal se situar na história. Maravilha. Então, lembrando, pessoal, que é legal, olha só. Quando o Casseb trouxe essa ideia, a gente trouxe aí ele trouxe a ideia falando dos 100 anos do brevet, né? Que daqui a um mês, ou seja, 8 de abril de 2022, completará 100 anos aí do primeiro brevet de uma mulher brasileira, né? E nós estamos trazendo aqui para todos vocês, exatamente no Dia Internacional da Mulher, para ressaltar aí uma homenagem do canal Bom Combate, do Caçando Raridades, para todas as guerreiras do Brasil. Mas então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais essa guerreira Teresa de Marzo. Vamos lá. Eu fiz questão de, em vários momentos dessa colocação visual, de manter a escrita de época da palavra brevet. Né? Ela já está aportuguesada, é com
um E só no final. Na época era brevet, que vinha do francês, tinha um T no final. E como vocês podem ver aí, 100 anos do primeiro brevet feminino do Brasil, nossa primeira aviadora. Né? Mas as imagens vão falar melhor que palavras. Né? Teresa, a jovem Teresa de Marzo, né, que tinha o sonho de ser aviadora e teve uma briga feia em casa porque tinha que convencer que era isso que ela queria. E conseguiu, como nós vamos ver nas próximas fotos. Né? Essa foto é do dia do brevet. A Teresa, que vocês veem, que está ao meio, ela está com o uniforme com o qual ela voou, a roupa com que se usou para o voo, e ao lado dela, né, à esquerda dela, né, aliás, minto, à esquerda dela está o instrutor, o Fritz Häusler. E o resto do pessoal que vocês estão vendo aí é pessoal que estava lá do mundo aeronáutico e a comissão de observação de exame do Aeroclube do Brasil, que representava a FAI. Essa foto foi tirada logo depois do voo, quando ela pousou e se reuniu com o pessoal. E o avião dela, interessante, vocês podem notar, estava escrito Águia. Lá na frente, podem olhar que está escrito Águia na proteção do motor. Né? Esse era o avião com que Teresa fez o exame, com o qual ela passou. Bom, ela, no dia do brevet, junto do avião, já sem aquele capote grande, né? Mas dá para ver bem o estilo aviador dos anos 20, né? A bota também. Agora aí, essa foto ficaria lendária. Por que lendária? Porque está ela, atrás está o avião, o nome Águia, é o avião com que ela fez o exame, né? E ao lado está o instrutor dela, Fritz Häusler. Instrutor esse que pouco tempo depois se transformaria em seu marido. Vamos lá. A comprovação clara, né? A nossa primeira aviadora, uma foto do brevet dela. Vocês podem ver aí, de forma clara, piloto aviador internacional aos 8 de abril de 1922. Isso aqui é histórico, né, Casseb? E o pessoal não sabe, o Casseb não falou ainda, mas algumas fotos que ele tem aqui, ele chegou a conhecer pessoalmente a Teresa de Marzo. Essa foto, por exemplo, é uma foto que você tirou, né? Não é de um livro, tá? É uma foto que você tirou quando teve a oportunidade de visitá-la, certo, Casseb? Muitas fotos eu consegui, naquela época, até comentávamos isso antes da live, né? Não existia o celular com câmera. Então, era você levar uma câmera com lente de aproximação, ela me mostrou as fotos, o brevet, e eu fui fotografando esse material, né? Dentro do que se podia obter, de alguma forma, uma foto. E essa foto do brevet foi muito feliz, ficou muito boa, e está a data 8 de abril de 22, portanto, mês que vem, 100 anos em que este brevet, esse exato brevet, foi emitido, né? E o que vocês estão vendo aí é o brevet da primeira mulher a conquistar no Brasil um brevet de piloto. Eu acho que isso mostra, para a época em que isso era impensável no Brasil, que a luta dela não foi fácil. Com Aliás, certeza. nenhuma mulher, né, naquela época, falar nisso, vamos ser claros, para qualquer uma, né, Schwartz, que falasse isso, acho que ia ser uma briga feia. É isso aí. Não, ela é uma heroína, né? Muito persistente.
É excepcional a luta dela. E o Brevet fica marcado na história e a gente tem aqui. Te agradeço muito a oportunidade de trazer essa história aqui, homenageando todas as guerreiras do Ao Bom Combate, viu, Casseb? Te agradeço muito. As aviadoras do Brasil têm um momento delas. Muito bom. Mas essa é uma foto também muito interessante, muito feliz. É a Teresa no avião, né, antes do voo. Notem que, aliás, não é nem interessante, chega a ser diferente, né? A estrutura do avião. Era um avião Caudron de 120 HPs, fabricação francesa, né? É uma coisa assim que hoje a gente diz inconcebível alguém voar numa máquina dessas. Mas, enfim, aí a foto dela, né, antes do voo, e vocês vão ver na próxima foto o avião não é, friso aqui, não é o avião em que ela voou, é um avião igual ao que ela voou, tá? É este aí que vocês estão vendo na foto. Deem uma olhada na estrutura. Não tem fuselagem na expressão da palavra fuselagem, né? Então, é um avião, é algo que, mesmo para os experientes, não deveria ser uma coisa fácil pilotar isso. Você entraria num desse, Schwartz? Não, com certeza. Como aviador, a gente tá para pilotar tudo, mas é interessante que aí você consegue ver por que ela podia jogar pedrinha, né? Porque não tinha canopy, então ela, como era aberta, ela podia jogar pedrinha fora. Pois é, a gente olha, começa a olhar isso aí e fica pensando, né? Não devia ser uma coisa fácil o voo em uma ave dessas aí. Lembremos que é um avião dos anos 20. Mas a gente fala essas coisas, muita gente às vezes fica perguntando, mas e daí a história dela, né? A história da Teresa tem uma coisa interessante que nós vamos iniciar com a capa desse livro, que nós já falamos nesse livro no passado, hein? Aqui no Caçando Raridades. É uma dos livros mais fantásticos sobre história da origem da aviação no Brasil, escrito pelo José Garcia de Souza nos anos 40. Tá? É um livro grosso, é um livro dificílimo de se achar, né, nas livrarias de livros usados e tal. A Teresa, depois que ela tirou o brevet, ela continuou uma vida dentro do mundo aeronáutico, né? E a vida dela era essa. E ela acabou se casando alguns anos depois, em 26, com o Fritz, que foi o instrutor dela, o Fritz Reuser, alemão, que em 1932 se naturalizou brasileiro. Né? Ela chegou a fazer raid São Paulo-Santos, que na época era um raid. Né? Você ir para São Paulo e Santos por avião era uma coisa fantástica. Em 1922, para vocês terem uma ideia, era um ano importante para a aviação mundial e a aviação brasileira, porque foi o ano do raid Portugal-Brasil, feito por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, no ano 22, que era o ano em que Teresa tirou o brevet. E ela teve um momento muito feliz, muito fantástico. Ela chegou aí numa recepção, convidada para essa recepção, em que estava lá Gago Coutinho, Sacadura Cabral e uma outra personagem feminino que estava de passagem pelo Brasil, que era Adrienne Bolin. Adrienne Bolin era uma francesa que fazia raids, e ela foi, Adrienne Bolin, a primeira mulher a sobrevoar a Cordilheira dos Andes.
E vocês imaginem que fantástico. A gente que gosta de história, né, Schwertz? Imaginar a gente poder estar, naquele momento, vendo Gago Coutinho junto com Sacadura Cabral, Adrienne Bolan e Teresa de Marzo, reunidos no mesmo local. Que coisa, hein? Né? Quer dizer, são momentos da história da aviação brasileira, vividos, é óbvio, pela nossa primeira aviadora, né? Uma coisa que nós, brasileiros, não estamos acostumados no dia a dia, e nas escolas nem se ensina isso. Se perguntar para um garoto aí, quem foi a primeira aviadora do Brasil? Ele não tem a mínima ideia. Ele sabe a escalação do time de futebol que ele torce. Ele sabe o nome de 11 pessoas do time, mas ele não é capaz de saber o nome da nossa primeira aviadora. Ele não sabe, não está nem aí. Né? Nós estamos aí para resolver esse problema, né, Cassiano? É um problema meio difícil, mas a gente é mais chato que o problema. Nós vamos chegar a resolver esses problemas. Né? Para vocês terem uma ideia, naquela época, como era o mundo aeronáutico em que Teresa de Marzo atuou, em 1923, ela fez uma festa aeronáutica. Era comum fazer tardes aeronáuticas, que nós vamos ver daqui a pouco algo ilustrativo, em que foi, na realidade, vendia-se o convite, mas vendia-se o convite em benefício de um hospital, que era o Hospital Humberto I. Ela chegou a entrar nesse meio de fazer esse tipo de coisa, né? Que era... Né? Enfim, em 1926, ela já tinha acumulado 300 horas de voo, que é bastante. Aí, volta um pouquinho, Schwartz, por favor. Não, agora, isso. Essa é a página do livro do José Garcia de Souza, A Verdade sobre a História da Aeronáutica, em que ele cita interessante, aí, né? Quanto ao brevet número 1 concedido ao sexo sufrágio, olha que bacana, hein? A linguagem bem estilo anos 20, ao sexo sufrágio, pertenceu ele à senhorinha Teresa de Marzo. Então, isso está claro quem foi a nossa primeira aviadora. Vamos colocando para vocês os comprovatórios disso e por que devemos lembrar dela. Né? Mas vamos caminhando aí para frente, que acho que temos mais coisa interessante. A relação nominal dos portadores de brevet piloto aviador internacional da FAI, Federação Aeronáutica Internacional, até 1951. Mas nós vamos enfocar só a próxima página. Isso é reconhecido mundialmente, tá? Na marcação em vermelho, o primeiro brevet no Brasil expedido a uma mulher está lá, brevet número 76, Teresa de Marzo. Vamos lembrar que, após o casamento de Teresa de Marzo, ela passou a se chamar Teresa de Marzo Reusler, que era o sobrenome do Fritz Reusler, que era o marido dela. Né? Vamos lá. Bom, casamento dela com Fritz em 25 de setembro de 1926, uma foto bem ao estilo da época, né? E lembrando novamente que o Fritz, ele em 1932, aliás, ele acabou se envolvendo no mundo aeronáutico na Revolução de 1924, 1930 e 1932, porque São Paulo era o estado revolucionário, né? E Fritz estava vivendo em São Paulo e era do meio aeronáutico, no Campo de Marte, né? E ele se envolveu nisso tudo, nesse conjunto de atividades que a aviação paulista acabou tendo. E mais para frente, vamos dar uma dica. Fritz Reusler, para que vocês tenham uma ideia, ele fundou, junto com Orton Hoover e outras pessoas, familiares de Santos Dumont, tudo, ele chegou a fundar uma empresa chamada Empresa Aeronáutica Ipiranga, EAY, Ipiranga com Y. E Fritz não foi nada mais, nada menos do que o projetista-chefe,
o projetista maior de um famoso avião da história da aviação brasileira, o Paulistinha, que vocês conhecem como Paulistinha, que era o projeto EAY-201, que depois, quando foi vendida, quando o Fritz e a turma toda vendeu para o grupo Pinhatari, que era dono da Companhia Aeronáutica Paulista, vendeu tudo, os projetos, passou a ser fabricado com o nome de Paulistinha, fruto do trabalho de Fritz Häusler, o esposo da Teresa de Marzo. Né? E em 1934, 33 e 34, que são esses 2 anos foram os anos de prelúdio e formação e fundação da VASP, que não existe mais. Um dos fundadores, chefe do serviço técnico na manutenção de aeronaves, um dos fundadores foi Fritz Häusler também, junto com outras personalidades do mundo, como é que a gente fala, da elite e do mundo aeronáutico de São Paulo. Né? Essa história também pouca gente sabe desse envolvimento do Fritz Häusler com a fundação da VASP. Né? E ele teve uma carreira no mundo aeronáutico indiscutivelmente muito importante para o Brasil. Ele faleceu em 1986. Né? Minto, estou falando besteira, ele faleceu em 1971. Né? Em 1971, Fritz faleceu e Teresa de Marzo passou a viver sozinha, com sua irmã Matilde e um sobrinho, Orlando. Né? Quando eu a conheci, ela vivia sozinha, criava cachorrinhos, né? Vendia esses cachorros de raça, e, inclusive, interessante que quando ela casou, Schwartz, o Fritz Häusler não gostava muito de cachorro. Não gostava, não. Então, ele até brincou com ela, dizendo que não ia querer saber de cachorro em casa, mas o que ele falou não era sério. Né? Porque logo que eles voltaram da lua de mel, ele tinha providenciado a casa até com alojamento para os cachorros. Tá? Excelente. Essa é um período, é um troço interessante da história. Mas tem umas ilustrações aí que você colocou, inclusive, do convite. Aí, ó. Esse é um ingresso para a tarde de aviação, né, que aconteceu aí nos anos 20, em que Teresa estava envolvida. Vocês podem ver aí, ó, uma tarde de aviação, né, no aeródromo Ipiranga, né, que era ali na zona sul de São Paulo, aeródromo Ipiranga, né, uma grande festa de aviação com o concurso de todos os aviadores de São Paulo. Olha que status, hein? O as brasileiro Edu Chaves, Fritz Häusler, João Roba, Henrique Roba, que eram os irmãos dono da Escola de Aviação, e o aviador brasileiro João Ribeiro de Barros e João Cavê. Né? Vejam, expoentes do mundo aeronáutico, que hoje nós estudamos com história, né, Schwartz? São nomes lá de trás participando de uma grande tarde de aviação. Seria o equivalente ao nosso Portões Abertos de hoje, a grosso modo. Né? É isso aí. Seria isso. Vamos lá na próxima imagem. Que temos de bom? Aí sim. A Semana da Asa de 1944 foi uma das grandes iniciativas do já criado em 41 Ministério da Aeronáutica, e o Brasil estava em guerra, então todas as iniciativas do gênero tinham um peso muito grande, e esse é o telegrama em que a comissão da Semana da Asa, chefiada pelo historiador José Garcia de Souza, autor daquele livro que eu mostrei para vocês, ele coloca que tem a honra de convidar ela, Teresa de Marzo, né, pioneiro da aviação, para o almoço com o ministro da Aeronáutica no Dia do Aviador. Essa é uma cópia, tá, do telegrama que a Teresa de Marzo recebeu. Mostra o peso que existia o fator primeira aviadora brasileira. Né? E interessante que o telegrama já está endereçado, como ela já estava casada, à senhora Teresa de Marzo Häusler. Ela já estava com o nome do marido.
nesse telegrama, porque ela casou em 26, então já tinha colocado no nome. Um recorte de jornal dessa mesma Semana da Asa de 1944, né? Pioneira da aviação feminina no Brasil, Teresa de Marzo será homenageada oficialmente por ocasião da Semana da Asa. Isso consolida o reconhecimento, né? Uma revista dos anos 80, ela ainda estava viva nessa época, uma revista revista da CESP, se não me engano, não me lembro bem, ela fez essa reportagem, né? Em 1922, no ar, o primeiro BV feminino do Brasil. Teresa já com idade, e aqui em 76, no campo de Marte, ela recebendo a Ordem do Mérito Aeronáutico. Ela reclamava muito, por quê? Dois fatores, né? Primeiro, que nós brasileiros não valorizamos os nossos heróis da casa. Essa é uma realidade. E segundo, que ela sempre perguntava, por que a aeronáutica me esquece? Por que não me lembram de me convidar para as festas? Por quê? Sempre um porquê. Porque simplesmente motivos de, não tem outra palavra, ciumeiras, várias situações acabaram que ela foi relegada, foi esquecida no tempo. E ela, já com idade, sempre tocava nesse assunto. Por que me esquecem? Eu sou a primeira aviadora, tenho o primeiro brevet de uma mulher no Brasil, sabe? E ela, muito provavelmente, até quando morreu, levou esta mágoa, que Deus me perdoe o que eu estou falando, mas é o que dava a entender. Ela se preocupava com isso, e com razão. Como eu falei, Schwartz, você sabe tão bem quanto eu, nas escolas nós não ensinamos isso, né? Nós não ensinamos isso. Nós fizemos um trabalho grande aqui em São Paulo, que hoje o Castilho é que está levando em frente. Tinha um grupo de escoteiro aqui em São Paulo que chamava-se Teresa de Marzo. Mas são iniciativas hoje. Mas enquanto ela estava viva, ela se afastou do mundo aeronáutico. Muita gente vai falar, por que ela se afastou? Ela se afastou porque o Fritz Häusler, marido dela, tinha muitos ciúmes dela. Então, ele a levou a se afastar do mundo aeronáutico. Então, ela ficou afastada. Quando você se afasta, o que acontece? É esquecido. Outras pessoas podem até tomar seu lugar, sei lá. Então, essa é uma realidade. A gente chama isso, hoje, nesta conversa nossa com todos vocês, para que se valorizem os brasileiros que têm primazia. Entende? Existem discussões várias. Eu vejo um valor imenso, por exemplo, né, na Anésia Pinheiro Machado, aviadora, na Ada Rogato. São aviadoras mulheres que mostraram muito do potencial da mulher na aviação. Só que tem uma coisa: primeiro é primeiro. Quer ver? Interessante, né? Schwartz, se eu chegar para você e falar, você se lembra qual foi o primeiro homem a pousar na Lua? Pois é, a pousar na Lua, a gente lembra, né? E engraçado que as mulheres a gente acaba esquecendo de citar, né? Você lembra o nome de quem pousou na Lua pela primeira vez? Neil Armstrong. Eu perguntei para você qual foi o primeiro homem a pousar na Lua. Você falou Neil Armstrong. Não esqueçamos que o Aldrin, que estava com ele na cápsula, 30 minutos depois pousou. Também foi lá, pousou não, desceu da cápsula. É isso aí. Mas ad eternum, o primeiro é o primeiro, pisar na Lua, mesmo exatamente. por 30 minutos. Aí fica a pergunta. Não estou dando deméritos, vou deixar claro, hein? Ninguém bota palavra na minha boca. Teresa tirou o brevet em um dia.
a Nésia tirou no dia seguinte. Se 30 minutos decidem quem foi o primeiro homem a pisar na Lua, por que 24 horas não decidem qual é a primeira aviadora? Nós temos que entender a realidade histórica. Nota, eu não estou dando demérito, hein? Porque eu digo aqui para que todos ouçam. A Nésia Pinheiro Machado foi uma das maiores, se não a maior, representante do mundo aeronáutico brasileiro, inclusive fora do Brasil. Os raids, tudo que ela fez, a representatividade que ela teve, vamos deixar consignado aqui. Mas não é a primeira. Assim como outras não são primeiras. Né? A Ada Rogato, por exemplo, defendia, era muito amiga de Teresa de Marzo. A Ada Rogato foi uma das mulheres, não dá para comparar com a Ada Rogato. Ela viajou com um avião pequeno monomotor pelas Américas. Sabe o que é isso? Naquela época, nos anos 50, 60, você fazer isso não é fácil. Então, hoje, a gente não está dizendo quem é melhor e quem não é. Estamos falando das aviadoras. E nós temos, para ir terminando isso, uma lembrança aí de uns livros também. Essa é uma outra matéria que saiu sobre a Teresa, só para que vocês... essa da aviação em revista, também dos anos 80, para marcar processo histórico, né? E agora, uma coisa interessante. Existe um livro, esse que vocês estão vendo aí. Tá? Só lembrando que o Casseb está colocando aqui, porque é uma tradição do canal a gente trazer sempre os livros aí a respeito do assunto que a gente apresenta aqui. Exatamente, tem o lado literário, né? Então, vamos lá. Por que eu peguei esse livro para mostrar para vocês numa live da Teresa de Marzo, que é a primeira aviadora brasileira? Essa comandante, Lucy Lúpia, que escreveu esse livro e outros, neste livro, ela conta a história dela, mas ela também tem capítulos destinados e muito bem escritos, e eu recomendo este livro, ele não é difícil de se achar, apesar dele ser uma edição de 92, depois acho que 2000, se não me engano, teve uma edição, você ainda acha esse livro nas livrarias de livros usados. Ela conta a realidade sobre Teresa de Marzo, sobre Ada Rogato e outras aviadoras, não vamos deixar de falar. Ela conta, esse livro eu recomendo, mas ela conta uma coisa sobre as mulheres. A dificuldade que ela, Lucy, teve para ter reconhecida a sua atividade como piloto de aeronave comercial. Eu não vou aqui fazer nem resumo desse livro, vou deixar no ar. Comprem. É um livro que ele não é grosso, tá? É um livro, uma leitura fascinante, vocês vão começar a ler, não vão querer parar. Ilustrado com fotos, tudo. Ela conta o suplício que foi para ela como mulher, tá? Nos anos 70 e 80, ela como mulher ser aceita como piloto, comandante de uma aeronave comercial, não piloto de aeroclube. E ela passou com garbo e de uma forma fantástica em todas as provas. E ela conta porque, misteriosamente, ela teve que brigar para ter a credencial, que misteriosamente não era expedida. Ou seja, ela conta a dificuldade de uma mulher naquela época para ser reconhecida como comandante de uma aeronave que pode transportar 100 ou 200 pessoas. Né? E não é coisa antiga, é dos anos 70, 80, por aí. Tá? É o período que ela abrange. Então, é um livro que eu recomendo hoje, no Dia Internacional da Mulher, que vocês procurem, comprem esse livro. Vocês vão ver história da aviação brasileira, história de aviadoras e a história
da comandante Lucy Lúpia. Ela esteve em São Paulo em 2004, se não me engano. Eu conversei com ela muito. E ela contando, ela falava: Paulo, você não imagina a luta que foi para eu ser reconhecida. Tá? Então, recomendo este livro a vocês. Não poderíamos deixar passar em branco um livro para recomendar. Tá? Esse livro é encontrável. Muito legal. Obrigado pela indicação, viu, Casselli? Muito legal. Temos mais ilustração aí ou não? Temos. Outra recomendação, que não é fácil de achar, mas recomendo. O Paulo Duarte é um memorialista da história de São Paulo, um historiador. E ele escreve sobre várias coisas da história de São Paulo. Este livro, volume 8 das obras dele, Paulo Duarte, Memórias, Vou-me embora para Passárgada, é o título deste volume. É um volume editado nos anos 80, mas ele traz com detalhes de nomes, pessoas e casos acontecidos, tudo. Na página 254, se não me engano, a 259, ou coisa assim, não lembro, sobre o primeiro voo de Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado. Você que está vendo a gente aqui, quer saber como é que foi? Quem eram as pessoas que estavam lá, quem eram os observadores do Aeroclube do Brasil, o que aconteceu com cada uma delas, como aconteceu, tudo. Este livro, de Paulo Duarte, traz para vocês tudo isso. Pouco divulgado, diga-se de passagem, os fatos relatados por ele. Ele esteve presente nesse momento, né? Então, ele escreveu sobre isso. Se acharem este livro, recomendo. Muito legal, Casselli. Excelente. Não vão se arrepender. Muito legal. E para finalizar, pessoal, aqui a nossa homenagem aqui a todas as guerreiras aí do Ao Bom Combate, a todas as mulheres do Brasil, no Dia Internacional da Mulher, né? Pois é. Eu acho que a Teresa de Marzo, assim como outras aviadoras, e hoje as aviadoras do mundo civil e militar, né, que nós temos, é uma homenagem a todas elas. Né? Mas nunca esqueçamos que o que Teresa de Marzo fez lá atrás para conseguir isso foi uma luta. E ela não devia ser esquecida. Né? É a homenagem que nós fazemos hoje, o Caçando Raridades. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal, Casselli. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo Caçando Raridades. O Casselli trouxe uma lembrança importante para essa heroína do Brasil. Então, daqui a um mês completa os 100 anos aí do seu brevet. E eu só posso te agradecer, Casselli, por mais esse Caçando Raridades. E é isso aí mesmo. Muito obrigado. E eu aproveito em nome de Teresa de Marzo, agradecer pelo empenho, pelo trabalho, por serem guerreiras, a todas as mulheres aqui do Ao Bom Combate do nosso Brasil. Muito obrigado, viu, Casselli? Valeu mesmo, meu amigo. A todas elas. Muito bom. E é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês, por mais um Caçando Raridades especial aí do Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado a todos vocês aí. Um abraço especial para todas as mulheres aí do Ao Bom Combate. E sem esquecer que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos.